Estatuto do Idoso para Concursos Públicos é a Lei Federal 10.741 de 2003. Sem delongas, sem demora, vamos direto para o texto. Artigo 1º. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O nosso objetivo é concursos públicos. Então vamos lá, primeira questão. Qual é a idade que está disciplinada no Estatuto do Idoso? Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. 59 não entra, 60 sim. Fez 60 anos hoje, já está assegurado pela lei. Vamos tomar cuidado que existem direitos previstos em várias legislações que são, por exemplo, beneficiados a pessoas com mais de 65 anos. Aí a gente confunde os 65 com 60. A idade para a proteção dos direitos assegurados às pessoas aqui é igual ou superior a 60 anos. Artigo 2º. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Neste artigo 2, artigo 2º, nós temos que o idoso goza de todos os direitos previstos em diplomas legais ou constitucionais. Os direitos fundamentais no artigo 5º, é lógico, estão assegurados ao idoso, além de todos os outros que são trazidos por essa lei. Observamos aqui no artigo 2º que ele vem falar de oportunidades, mas não só oportunidades garantidas a todos os brasileiros, a todos os cidadãos, mas também facilidades. Facilidades para que esse idoso tenha a preservação, mantenha preservada a sua saúde física, mental, seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, social e condições de liberdade e dignidade. Então a lei deve assegurar a oportunidade para que o idoso possa garantir ter a sua liberdade, ter os seus direitos fundamentais e também facilidades para que a sua condição de idoso venha a ser garantido também todo o acesso a esses direitos. Continuando, artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar o idoso com absoluta prioridade, palavra-chave, prioridade, a efetivação do direito à vida, saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, à cidadania, liberdade, dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Cuidado na hora da prova. Aqui nós estamos falando de direitos sociais e fundamentais. É os direitos de primeira e segunda geração. Direitos de primeira geração, direitos fundamentais, liberdade, a dignidade, que é mais do que um direito, é uma prerrogativa, a dignidade da pessoa humana, respeito à convivência familiar e comunitária. Aqui nós temos o direito à vida, que é direito fundamental. Direito de segunda geração, saúde, alimentação, educação, cultura, esporte e lazer. Mas o que é o mais importante aqui é prioridade. Quando a gente estuda o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vemos que as crianças têm prioridade, por exemplo, no atendimento à saúde, o idoso também. Então, prioridade ao idoso, prioridade à criança. O nosso estudo aqui é idoso. Saibamos que eles têm prioridade. No atendimento à saúde, devem ter prioridade na educação, prioridade na cultura, prioridade no esporte e no lazer, deve ser propiciado a eles. É dever de quem? Da comunidade, questão de prova, isso aí, olha, comunidade, sociedade e poder público. É assegurar esses direitos ao idoso com a absoluta prioridade. Comunidade, sociedade e poder público. A garantia de prioridade, essa prioridade que nós estamos falando, compreende o quê? Atendimento preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população. Exemplo, saúde é o exemplo mais comum. O ECA garante às crianças também o atendimento imediato, individualizado e priorizado à criança e ao adolescente. A lei 10.741 garante ao idoso também essa preferência, essa prioridade no atendimento, não só na saúde, mas nos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. Órgãos públicos e privados
prestadores de serviço devem garantir prioritariamente. Portanto, o idoso terá prioridade de atendimento numa casa lotérica. Ele não vai pegar aquela fila, ele vai pegar uma fila separada para idoso, para pessoas com mais de 60 anos. 2. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. Imagine que o Programa de Saúde da Família, PSF, haverá, por parte do Executivo, a formulação das políticas públicas. E ainda, na execução, também o Executivo que vai fazer essa execução através da Secretaria de Saúde. Quem terá preferência? O idoso. O idoso sempre terá preferência nessas políticas, seja elas quais forem. Preferência na formulação. Isso também é bem claro, não há segredos para a prova. Este foi o inciso 2. O inciso 3. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção do idoso. Não haverá embargos, não haverá dificuldades para a destinação de recursos públicos. Sempre que algum programa for feito, sempre que alguma ação do Executivo no intuito de proteger o idoso, de providenciar recursos para os idosos, haverá uma destinação privilegiada, ou seja, não haverá tanta burocracia para a destinação deste recurso. 4. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. Como que isso será feito? No caso da participação, os entes federativos, União, Estados, municípios, eles vão promover eventos, programas, em que as 3 gerações, idosos, adultos, a idade mediana e crianças, vão participar conjuntamente de atividades. A ocupação refere-se ao trabalho. Existem hoje facilidades em que os idosos estão retornando, até aqueles que já aposentaram, estão retornando ao trabalho. Nós temos hoje que os concursos públicos não estão mais limitando a questão de idade. Por exemplo, Polícia Civil, até alguns anos atrás, em Minas Gerais, somente até 32 anos de idade. Hoje não existe mais esse limite. Há pessoas com 60 anos de idade passando concurso público para agente penitenciário, para Polícia Civil, entre outras ocupações. E o convívio vai se limitar, vai tentar impedir aquele atendimento asilar, como nós veremos no inciso 5º agora. Priorização do atendimento do idoso por sua própria família. Olha, priorização do atendimento do idoso pela família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Então, neste caso, a lei está priorizando que o idoso fique na sua família, que a sua família tome conta do idoso. Aqui não há mecanismos constritivos para fazer com que a família faça isso, apesar de que a Constituição diz que é dever dos filhos cuidar dos pais na sua velhice, mas ela não diz como será esse cuidado. Mas aqui a lei está trazendo a priorização desse atendimento do idoso por sua própria família. Só em casos de não haver a pessoa carecer de condições, não tem meios de manter sua própria sobrevivência, ela não tem família, e sim o atendimento asilar. Observe aqui que a lei não traz mecanismos para impedir a internação abusiva de idosos em asilos por filhos que têm condição de criar os pais. Não traz, mas apenas ela norteia, ela incentiva a priorização do atendimento do idoso na sua própria família. 6. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria, gerontologia e na prestação dos serviços aos idosos. A geriatria é a área de medicina que cuida dos idosos e a gerontologia é o estudo do envelhecimento. Então haverá pesquisas e capacitação e reciclagem das pessoas que trabalham, dos médicos geriatras, das pessoas que estudam o envelhecimento e ainda aqueles que prestam serviço, aos idosos. Devem, então, os entes federativos propiciar essa capacitação e reciclagem de recursos humanos, ou seja, dessas pessoas que trabalham
na área de geriatria, gerontologia, que é o estudo do envelhecimento, e ainda na prestação de serviços aos idosos. Cuidadores de idosos, enfermeiros, médicos, entre outras pessoas de todas as áreas de conhecimento que prestam serviços ao idoso, até mesmo no atendimento. Nós sabemos que é vergonhoso o atendimento no INSS. Começou a mudar, mas ainda não. A falta de capacitação de alguns profissionais, não todos, de alguns, é imensa. Mas vamos continuar. 7. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. Neste caso aqui do inciso 7, estes aspectos biopsicossociais, portanto, devem ser informados. A população deve ter acesso a essas informações, informações gerais, por exemplo, biológicas, sobre a diminuição da massa óssea, atrofia muscular, redução da água intracelular e outras informações sobre essas mudanças sistêmicas, essas mudanças que ocorrem, não só biológicas, mas também psicológicas e sociais. Portanto, locais de saúde, principalmente programa de saúde da família, deve ter cartazes, devem ter programas, devem ter aqueles folhetos que são entregues às famílias sobre essas informações, para que as pessoas possam se prevenir, por exemplo, contra diabetes, doenças hipertensivas, e ainda folhetos de divulgação, não só folhetos, mas todas as formas de informação sobre o não preconceito aos idosos, e ainda sobre o risco do sedentarismo, do incentivo à vida social, à prática de esportes, às caminhadas, entre outros. Os estabelecimentos de mecanismo, então, veio sendo trazido assim pela lei, e a lei deve prover esses mecanismos. 8º, garantia de acesso à rede de serviços de saúde e a assistência social locais. Serviço de saúde, o mais comum é o programa de saúde da família. Nos locais onde ainda não tem, nós temos os hospitais, prontos de saúde, deve estar garantido a rede de serviço acesso a eles. Também assistência social locais. Serviço de assistência social, nós sabemos que a assistência social ela é provida a quem necessitar. Todos os idosos que necessitem de assistência social todos os locais, todos os municípios devem prover essa assistência. É garantido pela Constituição e também pela lei. 9. Prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. E nós podemos ficar felizes aqui, que no caso do recebimento de restituição de imposto de renda, para fins de prova, é somente decorar isso. Nós não vamos aprofundar neste assunto, apenas saber que o idoso tem prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. É prioritário. Fique tranquilo, nesses 9 incisos do artigo 3º, nós faremos alguns exercícios aqui nos próximos vídeos e vai ficar bem tranquilo, fácil de compreender este assunto. Eu disse no início que há situações em que pessoas com mais de 65 anos têm um tratamento diferente. Aqui no caso também, os maiores de 65 anos, em alguns casos, são isentos de imposto de renda. Mas para a prova, vamos guardar somente isso. Prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Aqui não vem detalhado, então nós não vamos guardar informação desnecessária. Artigo 4º. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado a seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Duas palavras interessantes aqui no artigo 4º. Negligência e omissão. Negligência é o não fazer. O não fazer do Estado, o não fazer de um serviço público ou privado, se é um atentado aos direitos do idoso. Então, qualquer tipo de negligência, discriminação, seja ela qual for, apesar de ser comum, violência, no âmbito familiar ou não, crueldade ou opressão, e todo atentado a seus direitos. Quais direitos? Os garantidos pela Constituição ou por essa lei, seja por ação ou omissão. Você fazer ou deixar de fazer será punido na forma da lei. Qual lei? A lei que corresponder a determinada violência. Não se pode negligenciar, discriminar, violentar,
ter crueldade ou oprimir, e ainda todo atentado aos direitos, seja por ação ou omissão. Não só. Isso aqui, olha, isso aqui tem cheiro de questão de prova. Ação ou omissão, não só a ação e a negligência. Isso aqui, quando a gente lê essas questões, banca de concurso gosta de mexer aqui. Guarde isso. A negligência e todo atentado por ação ou omissão será punido na forma da lei. Aqui não traz, essa lei não traz quais serão as sanções. Isso será a cargo das leis específicas. No caso de violência, será violência no âmbito familiar. Haverá seu agravante porque será idoso. E ainda cada ato ou omissão será punido pela lei específica ao determinado ato. Parágrafo 1º. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. Todos. Quando diz todos, aqui é todas as pessoas. Têm o dever de prevenir a ameaça ou violação dos direitos. Portanto, todos são corresponsáveis por garantir aos idosos esse direito. Parágrafo 2º. As obrigações previstas nessa lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios adotados. O que isso quer dizer? Que o rol de atitudes, de atos, de obrigações que essa lei vem trazendo são exemplificativos. Não são somente o que está previsto aqui que será punido. Se eu cometo um ato de violação, de constrangimento ao idoso e não está previsto aqui, não importa, ele será punido da mesma forma, porque é um princípio de proteção que deve ser observado. Artigo 5º. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade a pessoa física ou jurídica nos termos da lei. Seja uma pessoa física, eu ou você, a pessoa natural, trazida pelo Código Civil, ou ainda jurídica, uma empresa pública ou privada, um estabelecimento comercial qualquer. Todos podem ser responsabilizados na forma da lei. Qual lei? A lei correspondente a tal violação. Se for uma lesão ao consumidor, será o Código de Defesa do Consumidor. Se for uma lesão corporal, nós vamos enquadrar no Código Penal ou na Lei Maria da Penha, se for violência contra a mulher, entre outros. Artigo 6º. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento. A parte majoritária da doutrina entende que esse cidadão aqui nessa lei não é aquele cidadão que tenha somente aqueles que está em dia com as obrigações eleitorais. Não. Todo cidadão aqui é toda pessoa. Aqui parece que foi um descuido do legislador. Então não é todo cidadão no sentido estrito, mas é cidadão no sentido amplo. Todas as pessoas têm o dever de comunicar à autoridade competente, delegado de polícia ou qualquer forma de violação a essa lei que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento. Você testemunhou ou você tem conhecimento, você está obrigado a levar conhecimento à autoridade. Não quer se identificar? Seja anônima, mas tem o dever. 7º. Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal, dos Municípios do Idoso, previstos na Lei 8842 de janeiro de 94, zelarão pelo cumprimento dos direitos dos idosos definidos nessa lei. Essa Lei 8842 ela dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. Então essa lei é que está citado aqui na lei que nós estamos estudando, que é o Estatuto do Idoso. Nós temos aqui no artigo 6º dessa lei que os Conselhos Nacional e Estaduais do Distrito Federal e Municipais de Idoso serão órgãos permanentes, paritários e deliberativos, compostos por igual número de representantes dos órgãos e entidades públicas e de organizações representativas da sociedade civil ligados a essa área. Então esses órgãos que foi criado neste ano, eles zelarão pelo cumprimento dos direitos do idoso definidos nessa lei. Muitos dos artigos e incisos que nós estamos lendo aqui no Estatuto do Idoso foram tirados dessa Lei 8842 de janeiro de 1994. Pessoal, nós chegamos aqui ao final de mais esse vídeo. No próximo, nós daremos continuidade do artigo 8º falando do direito à vida. Fique tranquilo, nós faremos vários exercícios e esses exercícios
vão clarear o nosso entendimento. Muito obrigado e até a próxima.